Estimados amigos, camaradas, este almoço de dirigentes e delegados sindicais, de membros de CTs e sub-CTs e de representantes dos trabalhadores em saúde e segurança no trabalho que aqui hoje realizamos, é ao fim e ao cabo um almoço de trabalhadores eleitos por trabalhadores para o representar e dirigir as suas organizações de classe na defesa dos seus interesses, que aqui vieram dar o seu apoio militante à CDU para as próximas eleições legislativas. É uma iniciativa que nenhuma outra força política se pode orgulhar de aglutinar no mesmo espaço e com esta participação. Não quer dizer que logo vejam na comunicação social dominante esta imagem de marca de uma grande iniciativa que só nós é que conseguimos realizar. Mas as razões são várias. Mas a fundamental reside no facto de nenhuma outra força política, para além do PCP e da CDU, considerar que a valorização do trabalho e dos trabalhadores é o eixo essencial de uma política alternativa, objeto e condição de desenvolvimento e de progresso social. É com confiança que encaramos as próximas eleições, sabendo que elas constituem um momento de maior importância na luta pela ruptura com a política direita, pela concretização de uma política patriótica e de esquerda vinculada aos valores de Abril. Confiança na possibilidade de realizar os nossos objetivos. Confiança reforçada e renovada pela consciência do dever cumprido. Confiança confirmada pela vitalidade que emana da magnífica Marcha Nacional A Força do Povo, que no dia 6 de junho juntou mais de 100 mil manifestantes em Lisboa. Confiança que se reforça em resultado dessa luta intensa e valorosa dos trabalhadores portugueses, que, rompendo o cerco da chantagem e das inevitabilidades impostas pelos partidos da Troika Nacional e da Troika Estrangeira, fez em todos estes anos frente ao seu programa comum de exploração e empobrecimento. Confiança que é possível abrir um caminho novo, não com uma política, mas com uma política patriótica de esquerda, com a força do povo, com a CDU, com a convergência de democratas e patriotas. Camaradas e amigos, a política de exploração e empobrecimento que vem sendo posta em prática no nosso país, agravada com a aplicação dos PECs do governo do PS e aprofundada com o Pacto de Agressão subscrita pelo PS, PSD e CDS em 2011, tem tido consequências dramáticas na vida da grande maioria dos portugueses. Estes têm sido anos trágicos, que não só têm arrastado o país para o declínio, como conduziram à destruição de milhares e milhares de vidas, empurradas para o desemprego, para a imigração forçada, com a redução acentuada dos rendimentos dos trabalhadores e do povo, com o roubo nos salários e nas reformas, com o maior aumento de impostos sobre o trabalho que há memória, com a redução dos seus direitos laborais e sociais. Anos calamitosos, com o avolumar das desigualdades e da pobreza, agravado pelo ataque às prestações sociais e ao sistema de segurança social. Mas anos também de regressão das atividades produtivas nacionais e do investimento, que conduziram à destruição de uma significativa parte da capacidade económica do país e que o tornaram mais frágil. Anos marcados pela acelerada degradação de todas as esferas da nossa vida coletiva, levando a crise e, em alguns casos, instalando o caos dos serviços de saúde, da escola pública, na segurança social, na justiça, vítimas de política de cortes cegos, de ataques desbragados aos trabalhadores da administração pública. Anos que trouxeram ao de cima uma indisfarçável degradação do próprio poder político dominante, capturado que foi pelos grandes interesses económicos,
onde pesam os casos e casos de corrupção, de atividades ilícitas e danosas que não podem ser desligadas da natureza da política de direita e dos processos de restauração dos grupos económicos e financeiros. Política de direita que tem desbaratado tudo e continua a desbaratar, prosseguindo a entrega da empresa estratégica do país aos estrangeiros. Agora a TAP, o Metro de Lisboa e do Porto, a Carris, o STCP. Uma política criminosa de alienação do património do país que nos esvaziou de instrumentos de intervenção necessários ao nosso desenvolvimento, que esvaziou o Estado das suas funções económicas e sociais e de soberania para deliberadamente deixar mão livre ao grande capital monopolista nacional e estrangeiro na exploração dos nossos recursos à custa do empobrecimento do nosso povo. Anos em que vimos agravar a dependência do país com o crescente aumento de uma dívida insustentável, comprometendo o crescimento económico e o progresso social. Tem sido este o resultado de uma política direita do PS, PSD e CDS ao serviço do grande capital. Tem sido este o resultado de 3 décadas de integração capitalista na União Europeia dominada pelos monopólios, todos convergindo para promover a escandalosa centralização e concentração da riqueza a favor de uns poucos, à custa dos trabalhadores, do povo, do património do país. Desta União Europeia que tem uma profunda repulsa pela soberania dos povos. A União Europeia do mando imperial das grandes potências, que faz da ingerência e da chantagem o seu método privilegiado da ação e intervenção, como estamos a ver em toda a evolução da situação da Grécia, onde fica cada vez mais claro o desrespeito pela soberania, vontade de mudança política que o povo grego expressou nas eleições para salvaguardar os interesses do grande capital e dos países dominantes da União Europeia. No momento em que o governo grego anuncia a realização de um referendo para o próximo dia 5 de julho, o PCP reafirma a sua firme condenação das manobras da União Europeia e do FMI contra a Grécia e a exigência que seja respeitado o direito do povo grego a decidir do seu presente e do futuro livre de qualquer ingerências e chantagens. O PCP reafirma a sua solidariedade aos trabalhadores e ao povo que na Grécia resistem e lutam contra as imposições da União Europeia e do FMI, pelo respeito e soberania da vontade popular expressa em 25 de janeiro, pelo direito ao povo grego a decidir das opções e caminhos que garantam os seus direitos, interesses e aspirações a uma vida melhor. Camaradas, é esta política de direita nacional europeia que atinge de forma brutal os trabalhadores, desde logo com o fomento desse grande flagelo que é o desemprego no nosso país e que se tornou uma grave e permanente ameaça para as suas vidas. Só entre 2009 e 2014 foram destruídos 470 mil postos de trabalho, correspondente a mais de 9% do emprego existente. Na administração pública, entre 2011 e 2014, foram destruídos mais de 70 mil postos de trabalho. Face a este desastre, a coligação PSD-CDS fala-nos da sua crença, no seu acreditar no crescimento da economia que destruíram, que há de trazer crescimento do emprego, lá para nunca se sabe, lá para o dia de São Nunca à Tarde. O PS propõe, como forma de criar emprego, apoiar as reformas a tempo parcial, reduzir impostos ao patronato, que contrate jovens desempregados e desempregados de longa duração. Para o PCP, para a CDU, uma política alternativa orientada para o pleno emprego exige uma política de desenvolvimento, de crescimento económico sustentado, exige que seja retomado
o investimento público e privado para aumentar a produção nacional, assim como a aposta nos setores produtivos, a expansão e alargamento dos serviços à população com qualidade, a valorização do setor social e cooperativo, exige a prevenção e travagem da destruição de postos de trabalho. A política direita, desenvolvida pelo PS, PSD e CDS, conheceu um agravamento nos últimos anos com a aplicação de medidas de redução massiva dos rendimentos do trabalho. O poder de compra dos salários baixou drasticamente, de tal modo que o salário médio em Portugal corresponde atualmente a 51% dos salários praticados na zona euro. O IRS aumentou brutalmente para os trabalhadores, enquanto o IRC baixou para as grandes empresas e os lucros dos grupos económicos atingem níveis elevadíssimos, são enviados para os paraísos fiscais. PS, PSD e CDS pretendem manter o roubo da sobretaxa do IRS. Os primeiros até 2017, os segundos até 2019. Quanto ao salário mínimo nacional, a coligação do Governo nada diz e o PS lá vai dizendo que é preciso construir com os parceiros sociais um novo acordo de médio prazo, como se o aumento do salário mínimo nacional fosse um assunto de concertação e não a responsabilidade do Governo que o PS quer fugir claramente. Para o PCP, para a CDU, é preciso valorizar os salários enquanto fator estratégico para qualquer política séria de desenvolvimento do país. É necessário o aumento real dos salários, a elevação da sua participação no rendimento nacional, a subida do salário mínimo nacional para os 600 euros no início de 2016, a sua evolução progressiva, o fim dos cortes salariais, a reposição integral dos salários, subsídios e pensões retirados na administração pública, a reposição dos pagamentos dos complementos de reformas a empresas do setor empresarial do Estado, a diminuição da carga fiscal sobre os trabalhadores. Camaradas, não se pode aceitar que no século XXI, com todos os fascinantes avanços no domínio técnico e científico, se aumente a duração semanal do trabalho, como o governo PSD-CDS fez na administração pública, e se retomem horários prolongados e desregulados a par de ritmos de trabalho desumanos. Se para o PSD-CDS esta é uma questão que não merece qualquer referência, já no programa eleitoral do PS, o regresso ao regime das 35 horas semanais para os trabalhadores da administração pública fica dependente, e cito, não implicar o aumento dos custos globais com pessoal. O que significa, se implicar aumento, mantém-se as 40 horas por vontade do PS. As soluções que o PCP propõe são claras: o combate à desregulação dos horários de trabalho, o respeito pelos seus limites diários e semanais, a garantia de 2 dias de descanso semanal, a revogação das normas que instituem o sistema de banco de horas e de adaptabilidade grupal ou individual, o combate ao prolongamento da jornada diária com o abuso do trabalho extraordinário muitas vezes não remunerado, a reposição dos horários de 35 horas semanais na administração pública. No setor privado, a redução progressiva dos horários de trabalho para as 35 horas semanais, sem perda de remuneração nem de outros direitos. A elevada precariedade do emprego constitui um dos traços mais marcantes da situação social do país e da exploração que a política direita tem sujeitado os trabalhadores. É necessário, é urgente, promover a estabilidade do emprego, cumprindo e fazendo cumprir o direito ao trabalho e à segurança no emprego previsto na Constituição da República Portuguesa, assegurando
que a postos de trabalho permanentes correspondam vínculos de trabalho efetivos, bem como erradicar todas as formas de precariedade. Quanto a esta verdadeira chaga social, PSD e CDS passam por ela como cão por vinha vindimada, e o PS quase que lhe chega às pisadas, já que no que diz respeito ao combate à precariedade, apenas diz que é necessário limitar o regime do contrato a termo, se quisermos. Como? Em que aspectos? Deixam sempre à imaginação de cada um a forma como o pretendem fazer. É este o sentido e esta dimensão que eles dão quando falam do tratado orçamental, da renegociação da dívida, das medidas europeias. É preciso tratar com inteligência, pois isto não é inteligência, é chico espertismo não dizer o que pretendem para os direitos dos trabalhadores, para os trabalhadores com vínculo precário. Mas pior, invocando o combate à precariedade, querem abrir o caminho à instabilidade para todos os trabalhadores. Também no que respeita ao assegurado direito à estabilidade e à segurança no emprego e ao combate à precariedade, para o PCP as soluções são claras. A criação de um Programa Nacional de Combate à Precariedade e ao Trabalho Ilegal. A revogação das normas do Código do Trabalho que discrimina os jovens à procura do primeiro emprego e os desempregados de longa duração. O reforço da fiscalização do cumprimento das normas de trabalho, combatendo o uso abusivo e ilegal dos contratos a termo e dos falsos recibos verdes. O combate ao abuso, à ilegalidade na utilização de medidas de emprego, como os estágios, os contratos de emprego e inserção para substituição de trabalhadores. A regularização da situação dos trabalhadores com falsa prestação de serviço, falso trabalho independente, falsos recibos verdes, falsas bolsas de investigação científica. Camaradas, no nosso projeto não esquecemos, ao contrário do PS, PSD e CDS, a necessidade de melhorar as condições de trabalho, de prevenir a sinistralidade laboral, de melhorar a reparação dos acidentes de trabalho. Não esquecemos que é necessário o reforço da qualificação profissional dos trabalhadores, como a melhoria dos apoios sociais aos desempregados. Camaradas e amigos, a política de exploração e empobrecimento e de ataque aos direitos conquistados com a Revolução de Abril representa uma dramática regressão social. Para o PCP, só uma legislação de trabalho que retoma a sua natureza de proteção da parte mais desprotegida, e não estamos a inventar nada, não estamos aqui a aplicar nenhuma norma revolucionária. Lembrar que nessa Constituição, que vai fazer 40 anos para o ano que vem, quando se discutiu o confronto dos interesses entre o poder económico e os trabalhadores, os constituintes, a Constituição fez uma opção do lado dos trabalhadores e não do lado dos poderosos, e não como este governo está a fazer, do lado dos poderosos contra os trabalhadores. E nesse sentido, consideramos fundamental a revogação da legislação que integra o Código do Trabalho e a legislação da administração pública. Quanto ao direito de negociação coletiva, instrumento fundamental de desenvolvimento e de progresso social, a contratação coletiva tem sido alvo de uma ofensiva permanente do grande patronato e das forças políticas que governaram durante 38 anos. Eles estão ansiosos por acertar contas com o que sobra das conquistas de Abril, com o que sobra das conquistas da Revolução. Naturalmente, PSD e CDS nada têm a dizer sobre a matéria da contratação coletiva. E o PS, para não dizer nada, afirma que é necessário, e vejam esta pérola, Câmara, desbloquear a contratação coletiva. Piedosa intenção. Uma expressão que diz tudo e diz nada, porque não refere que alterações é que pretende fazer no Código do Trabalho.
Uns e outros estão interessados na contratação coletiva e na melhoria das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores, como o diabo está interessado na cruz. O PCP afirma a sua determinação em romper com a política direita, a promoção da contratação coletiva, reconhecendo o seu papel enquanto fonte de consagração dos direitos dos trabalhadores. Repor o direito fundamental da contratação e da negociação em conformidade com a Constituição da República. O fim dos bloqueios à negociação coletiva, incluindo o cumprimento do direito de negociação coletiva na administração pública e a publicação das portarias de extensão. A publicação dos ACEPs, subscrito pelos sindicatos representativos dos trabalhadores da administração local, central, regional e local. Camaradas, aqueles que conduziram o país ao declínio e à grave situação social que vivemos, tentam a todo custo lavar as mãos das suas responsabilidades. Sabem que os trabalhadores e o povo não suportam mais seguir este caminho para o abismo e de tragédia social. E fazem o que sempre têm feito: a simulação de viragens de orientação que nunca pensam concretizar, com o único objetivo de eternizar esta política. É assim com o PS, é assim com os partidos do governo, PSD e CDS. Sim, sejamos claros, a mesma matriz no essencial, assente nos sufocantes e ditatoriais critérios do Tratado Orçamental, com mais ou menos leitura inteligente, no Pacto de Estabilidade, na governação económica. Todos em conjunto, PS, PSD e CDS, a tentar esconder por trás de diferenças secundárias o mesmo projeto vinculado às orientações e aos interesses do grande capital nacional e estrangeiro e ao Diretório de Potências da União Europeia. Não bastam estes anos negros de política de exploração e querem continuá-la na mesma. Não bastaram estes anos negros de destruição, de retrocesso, de injustiças. E a resposta dos trabalhadores só pode ser a da luta e do voto pela ruptura contra a política direita, por uma política alternativa patriótica de esquerda. Os trabalhadores podem decidir, e se decidirem em conformidade com os seus interesses, com as suas aspirações, com os seus anseios, certo e seguro, o seu único voto será na CDU, na Coligação Democrática Unitária. Estimados camaradas e amigos, muitos de nós que aqui estão somos caminhantes de uma longa etapa na defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores. Alguns vieram de novo. Nós que nestes 40 anos conhecemos derrotas e vitórias, e hoje continua a não ser fácil, mas porque as derrotas não nos desanimam e as vitórias não nos descansam, vamos para esta batalha com uma grande confiança, porque estivemos no sítio certo, estivemos do lado certo, do lado dos trabalhadores e do povo, e por isso há que ter confiança. Vivam os valores de Abril! Vivam os trabalhadores! Viva a CDU!